Olá, bom dia! Tudo bem? Vamos aí fazer mais uma live sobre o pensamento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o lado negativo do nosso diálogo interno, ou seja, quando o nosso diálogo interno, que muitas vezes pode nos proteger, ele pode ser positivo e impulsionar a gente para frente, como ele também pode atrapalhar as nossas realizações e até trazer algumas doenças, alguns transtornos, né, relacionados ao humor, como a ansiedade, a depressão, enfim, coisas bem sérias, assim. Esse é um assunto muito incrível como um fator, né, tão comum, tão normal, né, que é o pensamento, como ele pode ter um poder tão forte nas nossas decisões, nas nossas ações, nas nossas realizações, como ele pode bloquear a gente, né? Que muitas pessoas falam aí do quando a gente está se boicotando, né? Isso tem muito a ver com o pensamento. Então, realmente é muito importante a gente saber como o pensamento funciona. Ontem eu falei um pouco sobre isso e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como os nossos pensamentos podem arruinar a nossa vida em segundos, que é só o tempinho ali dele aparecer e play. E aí o nosso dia pode mudar, a dinâmica do nosso dia muda, as nossas ações mudam, as nossas decisões mudam, a nossa energia muda. E aí vou contar alguns casos aqui. Tô aqui com a minha colinha. O primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o Rafael Nadal, né? Foram fazer uma entrevista com ele. E aí foram perguntar, né, qual era a maior dificuldade para ele, qual era o maior desafio para ele, né, como uma pessoa, um esportista tão renomado, enfim, que tinha que desafiar aí outros concorrentes super top, enfim. E aí as pessoas estavam pensando, será que é a plateia, né, indagando, será que é a plateia, será que esse medo, né, de enfrentar competidores de peso. E aí ele falou o seguinte, que é aquietar as vozes da cabeça dele. Então, para você ver que um jogador super treinado, que tem um suporte ali de multidisciplinar, e ainda assim para ele isso era uma grande dificuldade. No caso dele, até é bem curioso, assim, quando eu li, falando rapidamente, que ele busca organizar o espaço externo dele para que o espaço interno dele esteja organizado. Então ele tem várias manias. E as pessoas ficam até curiosas em relação a isso. Isso é uma tática para ele conseguir organizar a voz interna dele. Para a gente ver como é um assunto complexo, né? Uma outra história que tem sobre o nosso diálogo interno, né? Foi sobre uma mulher, ela era até neurocientista, neuroanatomista americana, e ela teve um derrame. E por causa desse derrame, ela perdeu esse diálogo interno, né? Os pensamentos eles não transitavam mais e ficou um silêncio, né? Ficou uma ausência. E eu lembro muito assim, né, desses momentos que a gente vive, em que a gente fala assim, eu queria, sabe, poder não pensar em nada, eu queria poder estar simplesmente relaxada e despreocupada, e ficam vindo aqueles pensamentos quando a gente não sabe dosar eles, quando a gente não sabe controlar eles, quando a gente não sabe direcionar e influenciar eles acabam em alguns momentos deixando a gente desestabilizada, né? Desestabilizada, desmotivada. E aí eu fico pensando assim, você já imaginou como é que seria se você não tivesse mais pensamentos por alguns instantes ou para sempre, né? Passando ali, transitando na sua mente, como é que seria ter esse vazio? Porque a gente vai ver também nas próximas lives que o nosso pensamento, o nosso diálogo interno, se ele for bem utilizado,
né? Ele vai sempre existir, na verdade, a não ser num caso de derrame aqui que eu vou contar o que aconteceu. Mas se ele for bem utilizado no sentido assim, se a gente usar ele a nosso proveito, ele pode ser muito benéfico, né? Então esses casos, quando a pessoa chega nesse ponto de falar assim, ai meu Deus, eu não me aguento mais, não tô mais aguentando, às vezes a gente age com raiva com o outro, porque na verdade o nosso pensamento é que tá desestabilizando a gente, né? E a gente acaba descontando no outro, ou a gente acaba buscando um culpado, muitas vezes. Mas na verdade tá tudo aqui, sabe? Essa voz desmotivante, essa voz que angustia, tá tudo aqui dentro. Então a gente tem que saber conduzir ela, porque ela acompanha a gente o dia inteiro, todos os dias, pela nossa vida inteira. É o nosso companheiro, sabe? E aí essa é Jill Bottle Taylor. E aí ela tava falando aqui, ó, que ela sentiu uma sensação avassaladora de generosidade e bem-estar quando seu crítico interno foi silenciado. Dá pra sentir o alívio dela nessa frase, né? Ela tava falando que prestar atenção na conversa interna é de vital importância para nossa saúde mental. É impressionante, gente. Realmente é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque ela é decisiva nas nossas realizações, nas nossas vitórias, nas nossas pequenas vitórias do dia a dia, né? E aí eu vou contar mais uma história também. É um jogador, Rick Ankel. Olá! Deixa eu acenar aqui. Ele era um super jogador de beisebol. Se vocês colocarem aí na Wikipedia, na internet, vocês vão ver. Ele era arremessador. E até que ele errou um arremesso. E como eu falei ontem, vou falar um pouquinho hoje, quando a gente se identifica com um pensamento negativo, é que mora o perigo, né? Então ele errou e aí começaram a vir pensamentos negativos, no sentido de, e se eu errar o próximo? Como é que vai ser? Será que eu sou capaz? E ele foi se identificando com aqueles pensamentos, né? Quando a gente se identifica com eles, né, aquilo gera um impacto pra gente. E é como se a gente falasse assim, sim, eu quero que você se repita. E o que aconteceu foi que nos próximos jogos, até acho que inclusive nesse jogo mesmo, ele não conseguia acertar, ele começou a ter a errar com muita frequência. E, gente, tudo isso por causa de um diálogo interno, porque ele acreditou naqueles pensamentos negativos. Ele não conseguiu domar e influenciar aquele pensamento que a mente produziu, reflexo de uma circunstância, e aquilo se tornou uma verdade para ele. Olha só, isso é um jogador de alta performance, gente. Imagina nós, meros mortais, né? Vamos pensar. Então ele falou que ele sentiu, a emoção dele foi sobrecarregada, ele ficou emocionalmente muito sobrecarregado. É aquela sensação, não sei se você já sentiu, né, de que você esquece o mundo em torno e você se deixa tomar por emoções e sentimentos, né, que a emoção, ela é o que vem de automático. E o sentimento é como a gente se sente em decorrência daquela emoção. E ele se sentiu, assim, completamente paralisado, sabe? Completamente à mercê daquela emoção. Ele esqueceu todo o entorno dele. Gente, olha o poder que um pensamento tem. Pensa bem. Ele pode, vamos dizer que um jogador super treinado, né, que faz aquilo todo dia, ele pode desarmar uma habilidade sua. Um pensamento. Ele desarma uma habilidade sua, veja só. E a questão da atenção também, né? Porque a gente tem um limite em relação à nossa atenção, ao que a gente consegue dar atenção, né? Por isso que muitas pessoas falam que não é bom você estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porque a gente não consegue dar atenção a várias coisas, né? Existe um limite ali, até uma capacidade no dia, né? Se você começa o dia, por exemplo, fazendo uma tarefa que exige muita atenção, talvez nas próximas tarefas você não consiga dedicar a mesma atenção àquelas tarefas, a outras tarefas, né?
Então, aquele pensamento roubou toda a atenção dele, a atenção que ele deveria estar dando a toda a prática, né? Todas as ações que ele teria que fazer para fazer um bom arremesso, né? O passo a passo ali, ele não conseguia mais. A atenção dele foi toda para dialogar com aquele pensamento negativo que aparecia, porque eles são argumentativos, né? A gente sabe, não é só um, se você for para reparar, são vários. E aí eu vou passar alguns exemplos práticos aqui para a gente identificar e para a gente entender como o nosso pensamento negativo ele pode minar as nossas ações e, como eu falei aqui no título, né, da nossa live, arruinar a nossa vida em segundos. Porque pensa bem se isso acontece num dia, num momento. Agora coloca isso numa semana, num mês, qual a repercussão que isso tem e os desdobramentos, né? Como afeta a autoestima, afeta a autoconfiança, afeta a sua produtividade, né? A sua performance no trabalho, enfim. Mas tudo isso dá pra gente, dá pra resolver, né? A gente precisa só das ferramentas corretas e do conhecimento correto. Então tem aqui que faz alunos terem desempenhos muito ruins em prova, né? Então às vezes você vai fazer uma prova, eu já li isso em muitos lugares, né? De casos assim de estudantes até novos que vão fazer uma prova e por causa de um pensamento aquilo bloqueia a capacidade dele de realizar as provas. É como se o conhecimento sumisse. Isso é retroalimentativo, né? Isso tem tudo a ver com ansiedade. Quando a pessoa tem crise de ansiedade, uma coisa vai levando a outra. É um ciclo, né? É um turbilhão, assim, como se fosse um furacãozinho, que uma coisa vai levando a outra, e vai levando a outra e vai piorando. Então, esse caso, quando a gente vai fazer uma prova, a gente tem um exame, uma coisa importante. Até porque, vamos dizer assim, quando a gente tem uma prova, por exemplo, né? Uma das funções do nosso pensamento, desse nosso diálogo interno, que eu até falei na live anterior, vai estar aqui no meu feed, é que o nosso pensamento ele serve para criar hipóteses, até para proteger a gente, para evitar que a gente gaste energia à toa. Então, ele vai pensar, e se der certo e se der errado? Dependendo da sua mentalidade, ele vai pensar mais se der certo, ou ele vai pensar mais se der errado. Se você se identifica, ele vai fabricar mais daqueles sentimentos, que é como se você falasse assim, sim, traz esses pensamentos para mim. Agora, se você falar pro seu pensamento assim, não, isso não, é de outro jeito, ele vai seguir também, né? Então, quando você vai fazer um exame, uma coisa importante, seu pensamento tende a pensar, e aí, se não der certo? Ele vai trazer várias propostas aí de que, e se você não vai passar, vai ter outras pessoas lá que são mais inteligentes, né? E se você não passar, o que vai acontecer? Você é às vezes até, né, você é um merda, que às vezes são falas que algumas pessoas escutaram na infância ou ao longo da vida, e nessas horas é que esses pensamentos de grande impacto vêm também. Outra questão aqui é o medo do palco, né? Se você vai ter que fazer uma apresentação ou para atores, né? Enfim, acaba desestabilizando a pessoa, tirando a autoconfiança dela. Nas vendas, quando a gente vai vender alguma coisa, quando a gente vai... Eu acredito que todo mundo é um pouco vendedor, né? Seja de uma ideia, seja de um serviço, seja de um produto. Mesmo que você esteja fazendo... Às vezes você faz uma venda pessoal, né? Você acredita num argumento e você tá ali numa mesa de bar, sei lá, numa festa, defendendo aquele argumento. Você tá vendendo aquele argumento, né? Mas esse aspecto, claro que costuma acontecer mais no meio profissional. Então é muito comum as pessoas terem essa dificuldade de trazer o que elas pensam, né? Porque elas acabam cedendo aquelas vozes. Porque quando a gente vai vender alguma coisa, a gente tem que estar muito convicto daquilo. A gente não pode estar duvidando daquilo. E o nosso pensamento, uma das facetas, é exatamente ele fazer a gente duvidar daquilo que a gente já tinha previamente decidido, né?
Então ele fala aqui que um estudo descobriu que a ansiedade na hora da venda leva as pessoas a fazerem ofertas iniciais mais baixas e abandonar as discussões mais cedo, e assim ganhar menos dinheiro. Então, profissionalmente, né, como o nosso pensamento pode atrapalhar a gente também. Outra questão que eu acho que acontece muito é sofrer por antecipação. O que é o sofrer por antecipação? É a gente criar já um cenário que ainda não aconteceu, extremamente negativo. A gente não tem dados de que ele vai ser negativo, e até cenários terríveis, que aparentemente são terríveis, eles podem se resolver em soluções positivas e ter um desfecho positivo. A gente precisa ter muita fé no sentido de acreditar e acreditar na resolução positiva e ter pensamentos positivos, né? Mas quando a gente sofre por antecipação, a gente cria uma historinha através do nosso pensamento, uma historinha longa. Às vezes a gente até esquece, né, do nosso entorno. Às vezes a gente tá no ônibus e tá criando aquela história, a gente perde o ponto. Mas e aquilo gera sensações, aquilo gera sentimentos, aquilo gera medo, aquilo gera sensações físicas. Às vezes a sua mão sua, você pode tremer, enfim. E aquilo até muda a sua performance no dia, porque você vai estar vibrando ali numa energia do medo, né, da falta, e isso atrapalha as ações que você vai tomar assim que você salta do ônibus, por exemplo, né? Imagina que você estava ali no ônibus e começou a sofrer, você ia para uma entrevista e já criando, a gente vai simulando, né? O nosso pensamento ele vai simulando, como eu falei, para proteger a gente, para evitar que a gente gaste energia à toa. Então você vai para uma entrevista de emprego depois que você saiu do ônibus, e no ônibus você ficou alimentando aquele pensamento. Às vezes foi um pensamentozinho que veio e você foi alimentando ele, deixa ele ir. E você desceu do ônibus assim, em pânico, desanimado, né, com medo. Olha como é que mudou o seu estado. Um pensamentozinho, gente. Né? Nós, seres grandes, com poder, se deixando levar por um pensamento. Olha como é que pode, né? Então, essa sofrer por antecipação. Tem uma outra coisa que acontece muito também, que foi uma coisa que aconteceu muito comigo. Hoje em dia eu consigo domar já muito melhor, mas ainda acontece. A gente acorda no início do dia, ou então em algum momento do dia, e a gente começa a pensar em tudo que tem pra fazer. E aí já vem aquela pressão, aquele, ai meu Deus, ai é tanta coisa, eu não vou conseguir. E olha o pensamento, né? É tanta coisa, eu não vou conseguir. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Ai meu Deus, e aí o fulano, o ciclano, o que tá esperando de mim? E o meu papel de mãe, né, enfim... eu não tô fazendo bem. Aí a gente começa com pensamentos autodepreciativos também em relação a gente. E isso acontece diariamente com muitas pessoas. E isso acaba com a nossa energia. Acaba. Na hora, assim. Entendeu? E aí, Gorja? E isso acaba com a nossa energia. A primeira coisa que eu faço quando eu começo a entrar nesse ciclo é primeiro falar, calma. Eu aquieto aquele pensamento, porque senão ele vai criar um volume muito grande. Então a primeira coisa que eu faço é calma. A segunda coisa é, eu não preciso ter respostas agora para como eu vou conseguir resolver isso. Mas eu crio uma fé dentro de mim que as coisas vão se resolver. E aí eu vou fazer um planejamentozinho de acordo com importância e vou fazendo cada tarefa. Oi, bom dia! Ai, que saudade daquele barco! Foi tão bom! E aí eu vou executando cada tarefa concentrada nela. Então eu não vou ficar pensando, depois eu tenho que fazer. Não, eu vou viver cada tarefa. Né? A gente tá aqui pra viver, a gente não tá aqui pra fazer check. Então eu vou viver cada tarefa. Então eu acho que pelo menos pra mim, isso acontece com muita frequência.
Crenças sobre incapacidades, né? Eu não sei fazer isso. Eu não sou boa nisso. Eu não sou criativo. A gente sabe hoje em dia que tudo é treinável. Pode ser mais difícil, mas eu até lembro, por exemplo, quando tava na faculdade, eu ia entrar na faculdade, né, saindo da escola, e eu queria fazer comunicação, né, mas eu achava que eu não curtia muito ler as coisas, ficção, por exemplo, né, que até hoje em dia não é muito minha praia, mas eu leio muito outras coisas que me interessam. E aí, a gente visitando lá a faculdade, eu ficava falando pra todo mundo fazer, né, na parte de comunicação ali, gente, faz, olha que maneiro, querendo que todo mundo fizesse. E no fundo, eu que queria fazer, mas qual era a questão? Eu estava acreditando nos meus pensamentos de incapacidade, de que aquilo dali não era pra mim, de que de alguma forma, né, eu não poderia fazer aquilo. Quem determinou isso, gente? Baixou um Deus aqui que falou, Renata, você não pode fazer isso. Não, isso foi um pensamento que eu acreditei, né? Até coisas que eventualmente eu escutei durante a minha vida, enfim. Mas você pensa, né? Como é que um pensamento ele pode me fazer desistir de uma faculdade, de uma realização. Então, como um pensamento ele pode ser forte quando a gente se identifica com ele, quando a gente deixa ele entrar. A gente não pode deixar ele entrar. A gente tem que questionar ele, a gente tem que se distanciar dele, né? Então, essas crenças incapacitantes de que a gente não vai conseguir, às vezes a gente tenta fazer alguma coisa e não performa como a gente gostaria, e automaticamente já vem um pensamentozinho, né? Eu sou muito ruim, eu não vou conseguir, é muito difícil. Olha, esses são os perigos, sabe? Esses são pequenos, grandes perigos, né? O que a gente faz com esses pensamentos? Presta atenção. E tem aquelas coisas, né? Crenças negativas sobre o nosso futuro. Então, sei lá, pessoas que estão solteiras e que ficam, nunca vou conseguir arrumar ninguém. E esse pensamento acaba gerando... A pessoa para de se cuidar, a pessoa começa a se isolar muitas vezes, né? Aí ela começa a acreditar em várias outras crenças negativas em relação a ela mesma. E isso realmente dificulta ela de encontrar pessoas, né? Então a gente acaba materializando pensamentos na nossa realidade, porque a gente começa a agir segundo eles, né? Então uma pessoa que não vai conseguir nunca se relacionar com outras pessoas, ela muitas vezes acaba se descuidando da aparência, se relacionando mais online, ou então sendo aquela pessoa que quer só ser amiga, né? Que não tenta desenvolver sexualidade no sentido até criativo, enfim, de se relacionar, né? De se sentir mais sensual, enfim. E a gente vai criando a realidade a partir dos pensamentos. Então aí acho que eu dei uns 7, 8 exemplos, né? De como no dia a dia os nossos pensamentos são fortes e eles atuam. Oi, Bia, tudo bem? E aí eu vou falar um pouquinho, eu até já falei, né? Mas o que acontece nesses exemplos que eu dei do dia a dia, tá? Primeiro, o nosso pensamento, ele vem no automático. O pensamento, ele é treinável. Então, você, sem perceber, já treinou os seus pensamentos. Você já tem uma mentalidade, né? Isso tem muito a ver com aquela que a gente escuta sobre as crenças, sobre questões até sistêmicas, sobre os papéis que a gente ocupa num grupo, numa família, no trabalho, os papéis que a gente acredita que são nossos, os papéis que a gente quer ocupar, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente precisa ocupar um papel de subalterno, ou que a gente não merece. Então, a gente nunca vai merecer as coisas, então a gente acaba se colocando de fato nesse lugar, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar o nosso pensamento, ele vem de exercício, né? Então, quando você tem um pensamento ruim, ele veio em decorrência de vivências suas, da experiência que você tem ali até então, né? E você se identificou, eu chamo de se identificar, né? Então, por exemplo, às vezes você tá no carro com seu pai, com a sua mãe e falam uma coisa sobre você. Você poderia deixar passar aquilo, você poderia retrucar, tá? E assim, quando aquele pensamento viesse de novo, você, não, afastar. Ou você pode acolher aquilo. Até no sentido de, é isso que meus pais querem que eu seja.
Então, por amor, eu vou ser isso que eles querem, né? Por fidelidade, por amor, porque eles são meus pais, enfim. Então, a gente se identificar com aquele pensamento é muito perigoso. A gente não pode se identificar, a gente tem que entender que, como eu falei na live de ontem, a gente não é a nossa mente, a gente não é o nosso pensamento. O nosso pensamento é um recurso fisiológico do nosso corpo. Ele vai sempre existir, ele vai sempre ser produzido e a gente tem que guiar ele e influenciar ele e aprender a tornar ele nosso parceiro. Então, se identificar, que é acreditar também, né? A gente que é acreditar no pensamento. E você acabou agindo de acordo com aquilo que você acreditou. E levou aquele pensamento como seu fiel escudeiro, que nem o jogador lá de beisebol, que acreditou que alguma coisa estava errada. E até o jogador de beisebol, eu esqueci de falar, que ele tentou, ele, né, ficou muito angustiado, muito tomado pela sensação de incapacidade dele. E ele tentou bebeu algumas vezes antes de jogar, usou drogas, para ver se ele conseguia voltar a performar, a se livrar daqueles pensamentos, daquele diálogo interno incapacitante. E mesmo assim ele não conseguiu. Olha o poder, né? A gente vê. E aí é um alerta rapidinho, que tem algumas emoções, as emoções normalmente elas são respostas automáticas do nosso corpo, do nosso encéfalo, a situações que a gente é exposto. Mas pode ser também aos pensamentos, né? As emoções e os pensamentos estão sempre juntos. E os sentimentos são o que a gente sente em decorrência daquela emoção. Então a emoção ela tende a ser automática, né? Óbvio que ela é um pouco subconsciente, né? Porque ela tem a ver com a nossa história, com como ela tá programada para ser. Porque às vezes, né, eu posso estar vamos dizer, num palco e uma pessoa tá super... ela se sente feliz, ela, né, se sente motivada e uma outra pessoa está em pânico. Então, também a gente vai exercitando as nossas emoções e influenciando elas. Mas existem algumas emoções que são muito prejudiciais e a gente tem que tomar muito cuidado. Quando ela aparece sentimentos ligados a ela, pensamentos ligados a ela, a gente tem que ter muito cuidado. Aquela afasta suavemente, com doçura. E fala que você não quer aquilo para você mesmo. E muda, e não foca naquilo, muda o seu foco. Então, por exemplo, pessimismo, irritação, frustração, impotência, dúvida, impaciência, a culpa, a raiva, a insegurança, os ciúmes. Claro que, por exemplo, né, a raiva a gente escuta muito que ela tem efeitos benéficos. Todos esses sentimentos, todas essas emoções, elas têm lugar. Qualquer emoção que você tenha, ela tem lugar, ela não deve ser ignorada, ela não deve ser maltratada, não é isso. A gente só não precisa se identificar. E a gente sempre tem que trabalhar elas, né, para influenciar elas, para que elas ajudem a gente e não bloqueiem a gente, né? Então a gente tira proveito. Então, a raiva, a gente, por exemplo, pode entender que ela tá ali e que ela tem um papel de te dizer alguma coisa. Mas que não necessariamente você precisa agir com raiva, porque a emoção vem e é como se a gente tivesse que... como é que eu posso dizer? Gastar ela, né? Como se fosse uma droga, assim, a gente tem que gastar ela. Então a gente sente ciúmes, a gente tem que ligar pra pessoa e falar alguma coisa. A gente tem que... A emoção leva muita gente pra ação, né? E aí a gente já começa com um monte de pensamento neurótico, não sei o quê. Aí quando você tá em casa, aí uma coisa não deu certo e você começa a ficar irritada. É o seu gatilho, uma coisinha não deu certo, irritação. Você se programou pra agir com irritação. Aí você começa a agir com irritação e aí você age com irritação com todo mundo. Você poderia rir. Você poderia colocar uma música. Então vou aproveitar que tem um monte de coisa que tá demorando pra fazer e vou fazer um curso, sei lá, eu vou escutar uma música, né? A gente pode relativizar as coisas, mas ou você pode entrar naquilo e começar a dar fora em todo mundo e passar o dia inteiro irritado. Olha a quantidade de hormônios que você injetou, né? Fez o seu corpo produzir, a quantidade de sentimentos ruins, né? Você passou o dia se sentindo mal. Isso
equivale a você estar com uma doente, né? De você estar gripado, enfim. É muito ruim sentir isso, né? Então a gente tem que pensar assim, são emoções, né, que geram estados de como a gente se sente, que a gente tem que observar elas e cuidar muito delas, tá? Não acreditar nelas, sempre achar entender que elas têm uma função, que elas estão ali trazendo alguma mensagem de como você funciona, dados importantíssimos. Eu vou até fazer uma live em algum momento sobre isso, até em relação à sabotagem também, enfim, que é muito interessante. Mas você não pode entrar nelas, sabe? Tem que agir com sabedoria. E é esse negócio, né? Existe, às vezes, a emoção vem antes, o pensamento, a decisão e a ação. Vai acontecendo. Então a gente tem que frear esse processo. E aí eu vou fazer uma outra perguntinha aqui. Você se permite mudar? Porque assim, muitas vezes a gente tem uma questão, eu fico muito irritada, eu sou muito irritada, eu passo o dia irritada, acordo irritada, vou dormir irritada, brigo com as pessoas, eu tô me tornando uma pessoa assim chata de conviver. Esse papel que você tá escolhendo cumprir de uma pessoa irritada, porque tudo é escolha. Você não nasceu assim, você não é obrigado a ser assim, isso é completamente modificável, isso é uma escolha que você está fazendo. O que você ganha com isso? Porque a gente sempre ganha de outras formas, secundariamente, com coisas ruins, né? Então, o que você ganha? Você pode culpar os outros e isso alivia de alguma forma as suas exigências, porque você não se acha capaz de fazer, sei lá, né? Isso te faz precisar fazer menos as coisas? Porque aí chega, sei lá, o seu marido, sua esposa, não, eu faço pra você, eu faço, não fique irritada não, tá tudo bem. E você acaba sendo tratada como especial. Você se sente de alguma forma amada com esse cuidado que essa outra pessoa faz com você, né? Não, deixa que eu faço, não fica assim. Isso virou um gatilho, né? Uma forma de se relacionar, por exemplo, de se sentir amada, de se sentir cuidada. Então a gente tem que pensar muito isso, porque muitas vezes a gente não muda porque a gente não quer mudar. No fundo, a gente não quer mudar, porque existe algum benefício, ou muitos normalmente, que a gente ganha sendo assim, né? Ou, coitadinha, né? Eu não mereço, eu sou muito modesta, né? Até tem uma frase que eu li que eu gostei muito, né? Que você não faz ninguém se sentir melhor sendo modesta. E eu achei incrível isso. Obviamente que eu me identifiquei. Eu achei muito maneiro. E assim, exatamente, são algumas coisas que você acha que você, né? Eu tô sendo uma pessoa legal com os outros, sendo modesta. Eu estou sendo agradável. Eu sou legalzinha, eu sou boazinha. Mas isso é sempre pro outro, né? Como é que é pra você? Isso talvez, pra mim e pra outras pessoas, isso mexa com questões de autoestima, né? Questões de merecimento. Então a gente tem que pensar muito nisso. E às vezes também a gente não se permite mudar porque normalmente atrás de uma questão existem várias outras. A gente tem que, como eu falo, ir decupando. A gente vai se conhecendo, a gente vai escolhendo, decidindo entrar num processo de autoconhecimento e prestar atenção nessas coisas sutis do dia a dia, porque o simples é muito difícil. A gente notar o simples, a gente notar o óbvio é muito difícil, né? Então a gente ir notando o poder do pensamento, como é que a gente funciona, esses papéis que a gente ocupa no dia a dia, que a gente exerce, né? O vagabundo, aquela pessoa que não quer fazer nada, né? E que às vezes também é uma forma de se sentir amada, porque as pessoas... essa aqui, ela é meio incapacitada, tadinha, ela tem dificuldades, então ela merece mais atenção. Você vê, né? E aí tem uma outra pessoa ali que tá também lutando com os fantasmas e que as pessoas acham que ela não merece atenção. Não, porque essa aqui não. Essa aqui ela se vira sozinha, ele se vira sozinho, ele dá conta, né? Mas esse aqui é muito fraco emocionalmente. Essa aqui é muito fraca. Às vezes tem emprego, tem dinheiro, mas para algumas coisas é muito fraca. Tadinho, tadinha.
E a pessoa, pra que ela vai mudar? Né? Se ela é uma pessoa que eu acredito que ela não tá preocupada em ser alguém melhor, né? Até pra ela mesma, mas também não tá preocupada com o entorno dela, pra que ela vai mudar? Ela continua naquele papel, pra ela é muito conveniente. Então, muitas vezes as pessoas escolhem não mudar. E aí vou falar rapidinho, não sei nem que horas são, 8 horas, das implicações físicas, né? Porque tem questões genéticas aí, né, também que estão estudando, da influência, como os genes operam nas células, de acordo com esse processo de emoção, liberação de hormônio, os padrões, porque se torna um padrão, né? As sinapses vão ali se formando, se torna um padrão, uma forma de você funcionar. Você programa o seu corpo para funcionar daquela forma. E como eu falo, se você for parar para pensar um padrão, né? As consequências disso num dia, numa semana, num mês, num ano, numa vida toda. O desgaste do seu corpo, né? O desgaste da sua mente, da sua energia, enfim. Traz dores físicas, enfim, questões até ligadas, por exemplo, a crises de pânico, que trazem também, como é que fala? Que você tem também sensações, né? Você tem sintomas físicos, isso é real. Eu gosto muito assim, que falam assim, mas isso não é só emocional, isso é físico, como se o emocional não tivesse muita importância. O importante é que é físico. Se a pessoa tem dor de cabeça, se a pessoa passar mal e vai pro hospital, as pessoas acreditam. Mas quando acontece isso, já tá, né? O emocional já tá ali ferrado já há muito tempo, você já tá sem energia, né? Aquilo é só a pontinha do iceberg. Então, as pessoas costumam acreditar muito nos sintomas físicos. Mas é importante, antes disso, a gente se alertar para esses sintomas emocionais. Para quando começa a acontecer no nosso dia a dia. A melhor forma da gente mudar, da gente se precaver, da gente se transformar, é nosso dia a dia. A gente tem que estar muito atento nas nossas pequenas escolhas, na forma como a gente acorda, como é que a gente se sente como a gente acorda, o que a gente pensa. Olhar para dentro. Olhar para dentro, a gente fica olhando muito para fora, a gente vive olhando muito para fora, então a gente tem que tentar olhar mais para dentro. Isso vai ajudar a reduzir a ansiedade também, isso vai ajudar um monte de coisa. Esse olhar para dentro, a gente vai se amar mais, a gente vai se cuidar mais. É um processo, né? Então a gente olhar para dentro sempre é a melhor escolha. A gente viver olhando mais para dentro. E é isso, eu coloquei aqui, né, algumas doenças mentais também, né? Distúrbios de pensamento que levam a falsas percepções, ou podemos chamar de alucinações, crenças falsas, que a gente pode chamar de delírios. E também a gente pode pensar que o padrão como a gente pensa, ele pode estar associado a doenças importantes como esquizofrenia, enfim, outras. Eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, né? Não é minha área, então não vou ficar adentrando muito nisso. Apesar de que eu vou falar muito sobre ansiedade, que foi uma coisa que eu vivi muito. Ainda vivo num nível que nem se compara, que eu acredito que seja um nível super saudável, que eu consigo dosar muito bem, e que cada vez mais com a prática eu realmente acredito em que a gente consegue mudar a forma como a gente funciona. Então eu vou falar muito, mas tem a questão também da fobia, que ela tem muito a ver com a associação de pensamentos. Então é um pensamento que vai desencadeando o outro. Tem muito a ver com esse diálogo interno. E quando a gente vê, a gente tá lá na frente, sem nenhuma prova real de que aquilo é real. É simplesmente uma projeção, uma imaginação que a nossa mente está acostumada a praticar. E quanto mais a gente pratica, mais a gente pratica. E mais a gente fica bom naquilo, né? E mais a gente acredita naquilo. A gente dedica o nosso tempo para aquilo, então é porque aquilo deve ter importância pra gente, né? E é isso. Acabei aqui. Então, falei bastante. Se alguém tiver algum comentário,
alguma coisa que queira dizer. Vou pegar meu chazinho sem açúcar, gente. Agora é assim. Mas eu já queria beber sem açúcar. Então, que bom. Que agora eu tenho outras motivações para não consumir mais açúcar. E então amanhã a gente vai fazer outra live sobre como ter um diálogo interno que nos gere felicidade e sucesso. Eu acredito muito nesse tema do pensamento. Eu tô montando também um treinamento para isso. É uma coisa que eu realmente me empenhei muito em colocar em prática nos últimos meses. E fez uma diferença muito grande na minha vida. E isso a gente pode usar independente do nosso cenário externo. Às vezes, né, enfim, eu por exemplo, tô com problemas de saúde na família, enfim, situações várias outras, mas isso não impede de eu trabalhar o meu equilíbrio e a forma como eu vou lidar com isso. Então, assim, se eu em outro momento, se eu não tivesse descoberto isso tudo, não tivesse realmente adentrado nesse universo, eu estaria tremendo o dia inteiro, estressado o dia inteiro, ansiosa o dia inteiro, estava chorando, tomada por pensamentos ruins. E, graças a Deus, esse momento está sendo talvez um dos melhores, assim, não sei se da minha vida, mas desde muito tempo, assim. Então a gente tem um poder muito grande de ressignificar as coisas na nossa vida através do pensamento. Então fica esse alerta, gente. E nos vemos amanhã. Tchauzinho. Obrigada a todo mundo que participou, que veio aqui, que deu um oi. Espero que eu possa ter trazido boas contribuições aí, que vocês consigam implementar isso no dia a dia de vocês, que vocês se lembrem de mim no dia a dia de vocês, tá bom? Beijo!